boa noite, tudo bom? Bem, hoje a gente vai começar com geometria analítica. Geometria é uma área da matemática, geometria analítica é uma área da matemática que mistura conceitos algébricos com geométricos. Então, a gente vai estar sempre misturando álgebra e geometria, tá? Dentro de todos os conteúdos de geometria analítica. Aí, para a gente começar hoje, primeiro de todos, sempre é a distância entre dois pontos. Aí a gente vai estar relembrando um pouquinho de plano cartesiano, e aí vou dar os conceitos gerais de distância entre dois pontos. As aulas vão ser bem rapidinhas. Vão ter 2 aulinhas de conteúdo, uma de correção, já vem avaliação e já vai trocar. Os conceitos são muito simples de geometria analítica, então as aulas vão passar muito rápido, tá? A gente vai começar e fechar conteúdo muito rapidamente. Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Muito bem. Então, a gente vai aqui começar com distância entre dois pontos, tá? Na nossa primeira aula. Deixa eu mudar a cor aqui da caneta. Tá branca mesmo. Bem, a gente vai ver, então, né? Olha como é que é curtíssimo, né? Até o esquema geral é curto. A definição, quais são as notações, as representações normalmente dão os cálculos, e sempre tem uma representação geométrica, uma representação algébrica. Uma representação geométrica, sempre no plano cartesiano, e uma geométrica com uma fórmula. Aí, no caso de distância entre dois pontos, a gente vai ver que a geométrica é parte do teorema de Pitágoras, e é o teorema de Pitágoras que gera essa fórmula, então, de distância entre dois pontos, que é bem tranquilinha de decorar. Tá legal? Então, na aula de hoje vai ser uma aula teórica, em que eu vou já falar tudo que eu tenho que falar sobre distância entre dois pontos. E na próxima aula vai ser uma aula de exemplos e aplicações. Tá bom? Então, vou trazer várias questões para vocês, de exemplos, tanto da parte geométrica quanto da parte algébrica, e algumas aplicações que caem em vestibular e em concurso. Tá legal? Então, vamos lá. O que você precisa saber, né? Primeiro, definição de ponto, reta, plano. Você ter noção do que é isso, né? O que é um segmento de reta, né? Especialmente, tem a reta, semi-reta e segmento de reta. Então, ter essa noção de que é a definição de ponto, reta e segmento de reta, que a gente vai falar muito, né? Dentre todas essas definições. No plano cartesiano, saber marcar um ponto no plano cartesiano especificamente. E aí, botei os 3 direto, por quê, né? Porque relacionado à mesma figura. O teorema de Pitágoras, que está aqui, ó, C ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos, tá? O quadrado mais B ao quadrado. Valor numérico, que é quando eu coloco um número aqui no lugar dessas letras e faço a conta. E quando eu substituir esse valor numérico, vai cair numa equação e eu tenho que saber resolver a equação, tá? Muito bem. Eu trouxe um problema introdutório que a gente vai resolver assim que for dado tudo de geometria analítica, né? Dessa parte de distância entre dois pontos. Eu vou resolver imediatamente esse problema introdutório, mas para a gente entender já de cara como é que ele é usado, né? O corpo de bombeiro de certa cidade litorânea recebeu um chamado de um grupo de pessoas em uma embarcação avariada. Para o resgate, há um helicóptero que está posicionado a 8 quilômetros ao norte do posto de bombeiro local, conforme a figura. Então, tá aqui, ó, o posto de bombeiro no 00, o helicóptero está a 8 quilômetros de distância ao norte, como ele falou. Aqui está a embarcação avariada, tá? Que está pedindo o resgate desse helicóptero. E aí ele fala, qual é a menor distância que o helicóptero deve percorrer até encontrar a embarcação? Vocês já devem ter ouvido falar que a menor distância entre dois pontos sempre é uma reta. No caso, como é entre dois pontos, um segmento de reta. Tá? Então, para a gente calcular a menor distância entre dois pontos, a gente tem que calcular o tamanho, a medida desse segmento de reta.
tá certo? A gente vai fazer isso através da forma geométrica, usando Pitágoras, ou então algebricamente com a formulazinha que vocês vão ver. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que relembrar algumas coisas de plano cartesiano, porque é extremamente importante se você errar a marcação no ponto, por mais que isso seja algo antigo, mas mesmo assim é bom revisar, porque se você errar, provavelmente você vai errar todo o problema, porque tem que saber marcar o ponto no plano cartesiano. Esse é o básico do básico. Então, a gente tem o eixo horizontal, que é esse aqui, que também é chamado de eixo X, ou eixo OX. Depois eu vou mostrar que o centro, ele geralmente é dado por O, né, de origem. Então, OX significa esse eixo horizontal, tá? Ou também é chamado de eixo das abscissas. Então, pode ser chamado de eixo X, eixo OX e eixo das abscissas, o eixo horizontal. O vertical pode ser chamado só de eixo Y, que é esse eixo aqui, ou eixo OY, mesma coisa, tá? Ou eixo das ordenadas. Então, eles têm esses nomes. O plano cartesiano, ele também pode ser chamado, da mesma forma que o eixo é OX ou OY, ele pode ser chamado de XOY. Se você vê isso aqui, essa notação, né, XOY, ele está tratando do plano cartesiano inteiro, tá? Desse feixe de retas perpendiculares X e Y. No plano cartesiano tem os quadrantes, aqui já está marcado, tá? Ele é no sentido anti-horário, vem daqui para cá. Então, aqui tem o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Eu não vou meter as características dos quadrantes, não, tá? Vou ser mais direta. O ponto 00, que é onde tem o cruzamento, né, dos dois eixos, é chamado de origem, e geralmente é o ponto O. E um ponto genérico P de coordenadas x e y, tá? Que são chamadas de coordenadas de P, é um ponto qualquer desse plano cartesiano. Então, aqui, se eu for pegar um ponto P aqui, esse daqui vai ser o meu x de P, e esse aqui, ó, se eu seguir aqui, vai ser o meu y de P, tá? Minha coordenada x e minha coordenada y. Se eu pego um P aqui, essa daqui é a minha coordenada x, e essa daqui é a minha coordenada y, tá certo? Se eu pegar um P', aí eu vou chamar aqui de x' e y'. Então, em qualquer lugar do plano cartesiano, poderia ter sido aqui, eu tenho um valor de y, aqui no caso, se for na vertical, né? E no eixo horizontal, um valor de x, tá certo? Sempre assim. Então, o ponto genérico P sempre tem uma coordenada x e uma coordenada y nesta ordem. Isso é importante, tá? Sempre olhar o eixo x primeiro. Se eu tiver a abscissa, né? Essa coordenada aqui, x, 0, e tiver só o valor da... fiz besteira aqui, era o contrário. É o contrário. Aqui pertence ao eixo y. Se x for 0 e tiver o valor de y, ele pertence ao eixo y. Vai ser 0 para x, que está aqui, e aí digamos que seja y de A. Esse aqui que eu vou chamar de ponto A, por exemplo. Tá? Esse aqui é o y de A, esse fica sobre o eixo y. Se o x for 0, tiver valor para y, ele pertence ao eixo y. E provavelmente eu errei aqui também. E se o x for, e aqui é o contrário, né? Se o x for diferente de 0 e o y for 0, então esse ponto B, vou chamar esse aqui de ponto B, esse daqui vai ser o valor de x de B. Aí ele vai ficar sobre o eixo x. Eu costumo dizer assim, só tem valor para y, está no eixo y. Só tem valor para x, está no eixo x, que aí fica bem facilzinho de você lembrar e marcar corretamente. Tá legal? E aí vem os exemplinhos de marcação de ponto no plano cartesiano, uns bem basiquinhos. Não vou colocar nada muito
específico, assim, de concurso, que vocês possam ver, concurso principalmente militar, tá? Porque eu vou me ater aqui no que a gente vai usar para geometria analítica mesmo, distância de 2 pontos, equação da reta e tudo mais, tá? Vamos lá. Situe no mesmo sistema de eixos cartesianos os pontos A, B, C, D, e aí vem esses pontinhos aqui. Vamos olhar um por um. Ponto A, 1, 3. Onde é que está o ponto A? O ponto A está aqui, ó, 1. Mesmo que você não esteja vendo a numeração, como é que é isso aqui, né? Aqui a origem é 0, mesmo que não tenha número. Então, aqui é 0. Para cá vão ser os números positivos e para cima os números positivos. Para a esquerda, negativos, para baixo, negativo, tá? Então, sempre para a direita e para cima, positivo, para a esquerda e para baixo, negativo. Então, esse primeiro aqui é o 1 positivo. Se eu vier para cá, vai ser o 1 negativo. Cada tracinho vale um número. Então, aqui se eu tenho 1, 3, ó, esse aqui é o 1, vem para cá, ó, positivo, 1, 2, 3. Esse aqui vai ser o 3. Quando eu ligar aqui, ó, aproveitando já essas linhas de auxiliares, né? Esse daqui vai ser o meu ponto A, ponto 1, 3. O ponto B, vou fazer de outra cor, para ficar bem... Esse aqui é o ponto B, que eu vou botar de vermelho, tá? Menos 2, ó. 1, 2, porque é 2 negativo, esse aqui é o menos 2. E 1, 1, tá? Então, menos 2 e 1. Esse ponto aqui é o ponto B. O que eu estou sempre marcando primeiro? Eu estou sempre marcando primeiro o X. Depois eu marco o Y. Tem essa ordem. Se eu for trocar essa ordem, a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Com o ponto aqui, ó. Vou colocar aqui de branco. Eu vou marcar até da mesma cor. Esse. Vou fazer logo esse. Pronto. Branco. Olha aqui, ó. O ponto A é o ponto 1, 3. O ponto H é o ponto 3, 1. Onde é que eu vou marcar o ponto H? Vou deixar logo de branco. 3 para X. Aqui já tem 1, 2, 3. 1 para Y, que está aqui. Esse aqui é o ponto H. Se você trocar o valor de X e de Y, ó, X e Y, nessa ordem, você tem um ponto de localização diferente. Então, AH está localizado num ponto do espaço ali do plano cartesiano diferente, tá? Então, não pode cometer esse erro. Tem que marcar direitinho primeiro o X e depois o Y. Isso vai fazer diferença total para a conta. Você pode errar tudo de geometria analítica só por marcar o ponto errado. É uma coisa muito simples, não tem por que fazer errado, tá? Vamos fazer agora o C. Então, o C aqui tem, ó, X e Y. X é 0, o Y é menos 4. Então, se o X é 0 e o Y é menos 4, eu vou marcar em cima do eixo Y. Então, vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Para baixo, né, porque é menos 4, faço uma bolinha aqui no menos 4 e vou escrever aqui ponto C. Ponto D, deixa eu ver que cor que eu vou colocar isso. Roxo. Bem, menos 3, 0. Menos 3 é o valor de X, 0 é o valor de Y. Então, só tem valor de X, marco em cima do eixo X no 3. Então, aqui vem 1, 2, 3. Esse aqui é o ponto menos 3. Então, esse aqui é o ponto D. Tá certo? Ponto E, de verde. Menos 2, menos 3. Menos 2 para X e menos 3 para Y. Menos 2 para X já está aqui. Menos 3 para Y, ó. 1, 2, 3. Menos 3. É só eu juntar o menos 2 com o menos 3. E vai dar o ponto E. Vou fazer o F de azul. 2 e menos 1. 2 para X positivo. Então, vem aqui, ó, 1, 2. E menos 1
para y. Eu vou apagar esse 2 aqui, só para botar ele para cima, para não me atrapalhar aqui. Então, aqui, ó, 2 para x, vou escrever ele aqui em cima, e menos 1 para y, tá? Que ele é logo o primeirinho aqui, ó. Senão ia ficar muito juntinho. Esse pontinho aqui é o ponto F. E o ponto G, vou botar de azul marinho, 4 e menos 4. Então, eu venho aqui no x4, vou botar para cima também, porque eu vou traçar para baixo. O menos 4 já está aqui, ó. Aí eu junto 4 com menos 4. Esse aqui vai ser o ponto G. Então, é só você obedecer a ordem X e Y e marcar aqui os pontos e é bem facilzinho. Não tem, só tem valor de Y, fica em cima do eixo Y. Só tem valor para X, fica em cima do eixo X. Tá certo? Porque ele corresponde aqui, né? Quando o Y é 0, o Y0 ele está aqui na altura da origem. Por isso que fica aqui no eixo X. A mesma coisa aqui do Y, né? Ele fica aqui na direção da origem. E aí, a origem com menos 4 vai dar aqui em cima do menos 4. Tá certo? Então, é bem tranquilinho de marcar esses pontos. E aí, você vai fazendo e marcando. Tá legal? É essencial fazer isso. Aí vai errar distância entre dois pontos, equação da reta, tudo. Se não souber marcar um ponto no plano cartesiano. É uma coisa bem fácil, vamos em frente. Outra forma de ser dada, né? Ele já te dá esses pontos no plano cartesiano e pedir para você fornecer as coordenadas do ponto do plano cartesiano, tá? Vou botar aqui de vermelho. Então, a gente vai começar pela ordem, tá? Esse ponto aqui, o ponto H, que é o primeiro, né, em ordem alfabética, ele tá onde, né? Ó, esse daqui é o quê? 1, 2 para X, e aqui, se você for olhar para ele, 1, 2, 3, 4 para Y. Então, ele é o ponto 2, 4. Aí, H, I. Vamos para o I em ordem alfabética. O I está aqui, ó, em menos 2 para X, sempre lendo X primeiro. E 1, 2, 3, 4 para Y. Ele é justamente o negativo do de cima, né? Menos 2, menos 4, tá? E J. O J está aqui. Ele é 1 para X e também é 1 para Y. E aí você vai dar as coordenadas dele, ó. 1, 1. J, K, tá aqui. O K tá sobre o eixo X. Então, se ele tá sobre o eixo X, ele só tem valor para X. Qual é o valor de X? 3. Então, é 3, 0. A L, seguindo a ordem alfabética. Primeiro, eu sempre olho o X, menos 1. Depois, eu olho o Y, 4. Menos 1, 4. O M, sempre olho o X primeiro, menos 3. Depois, olho o Y, 1, 2, menos 2. Então, eu tenho lá menos 3, menos 2. O MN, o O é o 0, 0, né? Não precisa. Se tivesse marcado aqui o O, eu acho que eu nem cheguei a colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, faltou o N. Eu pulei o N, né? MNO, tá certo. M, o N. Primeiro eu olho o X, perdão, 1. Depois eu olho o Y, que é menos 3. 1, menos 3. E eu não coloquei o O, vou colocar ali como se ele tivesse marcado, que é o 0, 0. Tá? Aqui na origem. 0 para X e 0 para Y. Tá legal? E o terceiro exemplo, que é um pouquinho mais voltado assim para esses concursos, né, militares e tal, não é muito cobrado assim em vestibular que eu veja, não nesse caso específico de plano cartesiano assim, pode ser numa situação assim mais específica de distância entre dois pontos, aí tudo bem, mas eu nunca vi assim nesse nível, né, de simplicidade, só para você saber o que acontece em um e em outro, né, e resolver uma equação.
Geralmente é mais de concurso militar mesmo. Obtenha os valores de A e B para que os pontos A e B pertençam respectivamente aos eixos das ordenadas. Aí eu coloquei aqui o amarelo, que é respectivamente, né? Com o amarelo. Então, o amarelo do eixo das ordenadas. E o B pertence ao eixo das abscissas. Ele pertencer, né, a um eixo significa que uma das coordenadas é zero, né? No caso, se ele pertence ao eixo das ordenadas, que é o eixo y, ele só tem valor de y, então o x que é zero. E no caso de pertencer ao eixo das abscissas, ao contrário, ele só tem valor de x, então o y é zero. Então, é exatamente isso que eu escrevi aqui, tá? Se esse ponto aqui, o A, ele pertence ao eixo das ordenadas, ele pertence a essa situação, 0y, que é igual a isso. Ele não quer saber o valor de y é igual a 1. Ele quer saber o valor de A. Então, você vai igualar essa coordenada x a 0 para descobrir os possíveis valores de A. Então, A ao quadrado menos 4 é igual a 0. Eu posso passar esse menos 4 para o outro lado. Ele vai positivo. E aí, esse 2 que está como expoente, ele vai para o outro lado com a operação inversa, que é de mais ou menos a raiz quadrada dele, né? E raiz de 4 é 2, tá? Então, A pode ser mais ou menos 2. Por que que aqui eu tenho que colocar mais ou menos, né? Porque quando eu for substituir, ó, menos 2 ao quadrado dá 4 positivo e 2 ao quadrado também dá 4 positivo. Então, eu tenho que considerar os dois valores, o positivo e o negativo, tá? É porque quando eu entrar em Teorema de Pitágoras, a gente vai tirar o menos, eu vou explicar também. Mas nesse caso aqui, sim. Como é um ponto do plano cartesiano, existem pontos de coordenadas, né, negativas e positivas. Então, vale as duas coisas, tá? Então, aqui o A é mais ou menos 2. Ou seja, o ponto A poderia ser menos 2 e 0. E fiz besteira aqui. Seria 0. Menos 2 e 0. Não tem nada a ver. O ponto A é 0 e 1. Sempre. É justamente o que zera aquilo ali. Beleza. O ponto A é 0, 1. Se eu for substituir aqui, ó, 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 4 dá 0, o ponto A é 0, 1. Eu fiz a mesma coisa para o outro, tá? Vou cortar. Às vezes dá falha na memória, ou na cabeça, assim, dá um tilt. Pertencer ao eixo das abscissas, já coloquei que é o x0. Eu não quero saber o valor de x, que já é 4, que está aqui. Eu quero saber o valor de y, o valor de b, quer dizer, para que o y seja 0. Então, eu vou igualar aqui o b menos 4 ao 0. B menos 4 é 0, quando eu passar esse 4 para o outro lado, b vai ser igual a 4, aí isso aqui descarta, tá? Que não tem nada a ver, porque o ponto sempre vai ser 4, 0. Já que quando eu substituir 4 aqui, 4 menos 4 vai dar 0. Então, aqui o ponto é 0, 1, sempre. E o ponto B sempre vai ser 4, 0. Eu estou muito doida nisso aqui, tá bom? Me perdoe. Vamos lá. Então, é só para descobrir, para você igualar a 0 e tal. Ah, pertence às... Ele pode pedir também, que eu não, como eu falei, não vou ficar presa a isso, mas ele pediu para falar assim, é do terceiro quadrante. Aí, se você for olhar lá, tanto o x é negativo quanto o y é negativo. Aí ele pode te dar uma equação, por exemplo, igual a primeira, que dá dois valores, positivo e negativo, e você vai considerar só o negativo porque pertence ao terceiro quadrante. Então, tem umas coisas assim bem específicas de plano cartesiano que não cabe aqui nesse momento para a gente, tá? Dentro de geometria analítica, de distância entre dois pontos, equação da reta e tudo mais. É uma questão muito mais específica de plano cartesiano mesmo. Lá atrás, quando você está começando a estudar plano cartesiano. Não é o caso daqui. Muito bem. Aí tem as tarefas, que é só para marcar, que é justamente o tipo de tarefa que eu dei, né? Que é você dá as coordenadas, tem os pontos e você vai dar as coordenadas, ou você vai marcar os pontos, ou você vai, se pertencer ao eixo das ordenadas e das abscissas, você vai resolver a equação e vai resolver rapidamente o valor de K. Tá certo? Nada demais. E aí a gente vai começar, enfim,
é a distância entre dois pontos, agora que a gente relembrou como é que marca o ponto no plano cartesiano. A definição e a notação não tem como ser dadas separadas, assim como da próxima vez, a representação e o cálculo não tem como ser dado separado, tá? Então, assim, resumidamente, a definição, como eu já disse lá no problema introdutório, ele é a medida do segmento de reta, de um segmento de reta, é isso que a gente quer descobrir qual é aquele tamanho, é isso que é calcular a distância entre dois pontos. A notação pode ser só o D de distância, ou o D com, se for AB, né, o segmento, AB com vírgula, sem vírgula, às vezes aparece também assim, subscrito, né, sem a vírgula, pode estar entre parênteses, não importa, são só anotações que aparecem aí nos livros didáticos que querem dizer a mesma coisa, que é a distância entre aqueles dois pontos dos segmentos de reta AB, no caso, né? E aí vamos então para uma definição mais elaborada, que a gente vai ver também o plano cartesiano. Então, dados dois pontos A e B do plano cartesiano, chama-se distância entre eles a medida do segmento de reta que tem esses dois pontos por extremidade. Indicamos a distância entre A e B por D de AB, isso aqui que eu falei, né, que é sem a vírgula entre eles, D A vírgula B, D de AB ou simplesmente D. E aí, o que a gente tem, né? Se a gente tiver aqui um ponto A de coordenadas, né, x de A e y de A, e um ponto B de coordenadas x de B e y de B, a distância entre esses dois pontos é esse segmento de reta AB aqui, que a gente vai calcular. Aí vocês já viram aqui que forma um triângulozinho e vai dar um triângulo retângulo, inclusive, vai dar um teoremazinho de Pitágoras, né, para a gente resolver isso aí. Muito bem. Aí vai direto, né? Distância entre dois pontos, como é que eu faço o cálculo? Representação geométrica dentro do plano cartesiano, né? Algébrica, a gente vai tirar uma fórmula. O cálculo da geométrica é através do teorema de Pitágoras, que é aquele A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui eu fiz só uma substituição, uma vez que eu poderia usar A, B, C, não tem problema nenhum, tá? E eu vou explicar o que é delta X e delta Y. E a algébrica tem essa formulazinha que vem desse teorema de Pitágoras e vai ser muito fácil de você assimilar. Então, primeiro caso, né? Como é que é construída aquela fórmula? Para vocês entenderem, eu separei em três casos. O primeiro caso, segmento AB é paralelo ao eixo X. É essa situação aqui, olha. Eu tenho um segmento paralelo ao eixo X, tá? Um segmento AB, em que eu tenho valor de X de A e valor de X de B diferentes, mas o Y de A e o Y de B é o mesmo, tá? Para ele estar ali para calcular paralelo ao eixo X, aí eu tenho que calcular o tamanho desse segmento. Como é que eu calculo o tamanho desse segmento, né? Moleza. Eu vou olhar o tamanho desse segmento, ele vai ficar exatamente o mesmo da subtração dessas duas variáveis, tá? E nesse caso aqui, né, supondo, né, que eu tivesse aqui um 4 e aqui fosse 2, 4 menos 2 dá 2, né? Então, a distância entre esses dois pontos seria 2, tá? Se tivesse algum valor negativo, a gente não considera valores negativos, sempre são os valores em módulo, não existe distância negativa. Você não dá menos 2 passos, você dá 2 passos para trás, mas a distância dos passos que você deu foram 2. Então, tem que tomar cuidado que não existe distância negativa, tá? Então, aqui, a distância algébrica seria o módulo, por que módulo? Porque é sempre o valor positivo da subtração dessas duas variáveis, já que essa daqui vai ficar zerada, né? Quando eu subtrair, vai dar zero. Então, sempre vai dar, vai ser equivalente ao resultado da subtração dessas duas variáveis. Aí, um exemplo numérico, né? Eu quero a distância entre os pontos P, menos 2, 4, e Q, 3, 4. Aí, observe que aqui, olha, eu tenho o mesmo valor para Y e valores diferentes para X. Geometricamente, fica assim, ó. O menos 2, 4 é esse ponto aqui e o 3, 4 é esse ponto aqui. Aí ele vem aqui paralelo ao eixo Y. E aí o que vai acontecer, né? Eu vou fazer aqui uns tracinhos para vocês entenderem
melhor. O que é a distância, né? Digamos que eu estou aqui no -2, já que essa distância aqui é igual a essa, né? Aí eu vim para cá, ó, andei aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu andei 5, então a distância é 5, que equivale à conta 3 menos o -2, tá? Menos com menos, dando mais aqui, e aí 3 mais 2, que dá 5. Por isso que a gente pode colocar genericamente que é a diferença dessas duas coordenadas x. Se eu fizesse o contrário, -2 menos o 3, não teria problema também, porque -2 menos 3 dá -5. E eu sei que a distância é uma distância em módulo, e módulo de -5 é o 5. Tá? Então, em qualquer uma das situações, eu vou achar 5 positivo. Então, a representação algébrica, tanto faz se eu colocar aqui o -2 menos 3 em módulo, que é esse segundo aqui, tá? Ou se eu colocar o 3 menos o -2 dentro do módulo, ambos vão dar 5. Aqui seria módulo de -5, que dá 5. Aqui seria módulo de 5, que também dá 5. Tá? Qualquer um dá 5. Então, a distância, você poderia contar os passinhos, que eu fico brincando, conta quantos passos você vai dar, que também daria certo, e você não precisaria nem fazer a conta, se fosse o caso, tá? Muito bem. Segundo caso, o segmento AB agora é paralelo ao eixo Y. Aí, para ele ser paralelo ao eixo Y, o valor de X, aí é o contrário, o valor de X é o mesmo e o valor de Y que altera. Tá, ó, mesmo valor de X, valor de Y, alterando, ele vai ficar lá paralelo ao eixo Y. O que vai acontecer, né, na representação algébrica? Esse tamanho aqui vai coincidir com esse tamanho, que é calculado através de y de b menos y de a, ou o contrário, tá? Porque aqui a gente está falando em módulo, a gente está falando de distância, não existe distância negativa. E aí, um exemplo, a distância entre os pontos R, 3 menos 2 e 3, 2, aqui a gente está vendo que tem o mesmo valor agora para quem? Para x, e o y que está variando. Quando a gente colocar isso num gráfico, a gente vai ter aqui, ó, 3 menos 2, ponto R, e 3, 2, ponto S, tá aqui, e esse é uma reta paralela ao eixo Y. Como é que eu conto aqui, né? No equivale essa distância a essa distância? Então, aqui é o -1, 0, 1, 2. Eu poderia contar os passinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 passinhos, a minha distância é 4. Como é que eu faria essa conta? -2 menos o 2, que é um menos o outro, né? Que daria -4. E aí eu sei que esse valor tem que ficar em módulo. E aí módulo de -4 dá 4. Ou eu poderia fazer 2 menos o -2. 2 menos o -2. Menos com menos aqui dá mais. 2 mais 2 dá 4. E módulo de 4 também é 4. Então, como é que se define algebricamente essa distância se eles tiverem o mesmo valor? Bem, se eu fizer -2 menos 2 está aqui, ou se eu fizer 2 menos o -2 está aqui, tanto faz a diferença de um e o outro, porque ambos vão estar em módulos e sempre isso aqui vai estar igual a 4. Então, aqui eu tenho a representação geométrica num plano cartesiano e eu tenho a representação algébrica através de uma conta. Sempre assim, geometria analítica sempre vai ser assim. Tá? O terceiro caso é o caso completo, em que ele está nem alinhado com o eixo horizontal, nem com o eixo vertical, tá? Ele não é paralelo a nenhum dos eixos. Deixa eu trocar a cor dessa caneta que tá me dando nervoso. E aí, a representação geométrica é aquela que a gente já viu, né? Quando ele tá assim, inclinado. E aí, o que a gente tem, né? Essa inclinação aqui, minto, esse daqui, ó, eu tenho que x de b, tá vendo? Nesse triângulo. Aí, essa distância aqui, de A até O, ela é equivalente a essa distância aqui. A gente acabou de ver isso no caso 1, certo? Então, o módulo de x de A menos o x de B é o que eu estou chamando de ΔX, que é variação de x. Lembra daquela formulazinha lá?
Então, isso aqui a gente está chamando a variação positiva de x, tá? Não vou nem colocar em módulo, porque a gente já sabe que é positivo, com ΔX maior que zero, tá? E aqui, essa distância aqui de B até zero, ela equivale a essa distância aqui. A gente acabou de ver no caso 2, tá? É só fazer y de A menos y de B em módulo. Então, eu vou considerar ΔY como a variação de y positiva. Se bem que se desse uma variação negativa na fórmula, a gente conserta, né? Mas o ideal é que você entenda que isso aqui é um número positivo, já que é o tamanho de um segmento. E aí, usando o teorema de Pitágoras, nesse triângulo aqui, que é o triângulo AOB, triângulo retângulo, e aí qual é a fórmula do teorema de Pitágoras, né? Minha caneta tá ficando doida. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde A é a hipotenusa e B e C são os catetos. E aí quem é a hipotenusa? Sempre quem fica de frente para o ângulo de 90. Então, aqui quem é que está de frente para o ângulo de 90? A distância de A a B. E os outros dois lados, que aqui eu chamei de ΔY e aqui eu estou chamando de ΔX, são os catetos, e aí eu coloco em qualquer ordem. Aí que eu estou considerando ΔXB, e aqui eu estou considerando ΔYC, tá? E esse daqui A. E aí eu vou substituir na fórmula, ó. Distância de A a B ao quadrado é igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, na fórmula do teorema de Pitágoras. Tá certo? Então, essa daqui é a aplicação do teorema de Pitágoras, considerando que os lados não são dados, eles são calculados, tá? Que essa é a diferença do teorema de Pitágoras puro e simples, para cá, com os pontos no plano cartesiano, em que você tem que calcular o tamanho dos lados, tá? Os lados não são dados. E aí, se você tirar, jogar esse 2, né, para o outro lado, você tem a raiz dessa variação. Muito bem. A gente sabe que esse ΔX, né, vamos para a representação algébrica. Aqui eu vou fazer de novo a substituição. Eu posso chamar esse ΔX, eu posso inclusive tirar esse módulo aqui, porque ao quadrado, a gente sabe que se eu elevar menos 2 ao quadrado, vai dar 4, e se eu pegar o 2 ao quadrado, também vai dar 4, né? Então, o que vai acontecer aqui? Se o resultado for negativo e tiver elevado ao quadrado, vai dar positivo. E se o resultado for positivo e tiver ao quadrado, também vai dar positivo. Então, mesmo que eu não corrija antes no módulo, se eu elevar ele ao quadrado, a conta vai dar correta, algebricamente fica correto, tá? Então, o resultado dessa conta, tanto faz ele sendo positivo ou não, quando eu elevar ao quadrado, eu vou estar corrigindo algebricamente essa situação. Então, aqui eu chamei de ΔX de x de A menos x de B apenas, tá? Sem módulo, mas aí eu botei essa pontinha dentro do parênteses, e ΔY de y de A menos y de B, que tá aqui, dentro do parênteses, tá? Sem o módulo. E essa daqui é a fórmula, então, da distância entre dois pontos, para a gente calcular isso daqui algebricamente. Então, geometricamente, a gente calcula pelo teorema de Pitágoras, algebricamente por essa fórmula que é dada pelo teorema de Pitágoras, né? X menos, é só você gravar assim, x menos x ao quadrado, mais y menos y ao quadrado. Bem tranquilo. E aí vamos, então, ao problema introdutório. A gente tem lá, já li o problema, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Aqui. Se eu for calcular, eu acho que algebricamente, representação algébrica. Eu não preciso fazer triângulo nenhum. Eu vou ler esse ponto aqui, que está bem visível aqui para vocês, que é o A08, tá? E vou ler o outro ponto, que é o B12, 13, tá? Fazer a leitura dos pontos. E aí eu tenho aquela formulazinha que vocês viram no slide anterior, e aí eu vou substituir, eu fiz aqui colorido, porque os meus alunos se confundem muito quando eu estou em sala de aula. É muito comum você fazer assim, ó, x menos y, mas não é x com x e y com y, por isso que vai ficar colorido até vocês decorarem. Então, ó, x com x, então você vai fazer, ó, x de A menos o x de B, e depois o y de A menos o y de B. Então, azul com azul e laranja com laranja.
tá? Tudo ao quadrado, somando essas diferenças. Então, aqui, ó, 0 menos 12, esse menos aqui da fórmula, tá vendo? O quadrado é da fórmula, o mais é da fórmula, tô fazendo, aqui é o valor numérico de uma expressão, tá? E aqui, ó, continua menos, e aí vem aqui, ó, o y do A é 8, o y do B é 13, fiz só as substituições e vou resolver. 0 menos 12 dá menos 12, 8 menos 13 dá menos 5. Lembra que quando eu falei que dá negativo, quando tiver ao quadrado vai virar positivo, que menos com menos dá mais? Então, esse sinal vai sumir. 12 ao quadrado é 144 e 5 ao quadrado é 25. 144 mais 25 é 169 e raiz de 169 é 13. E aí eu sei que a distância entre esses dois pontos é 13, tá? Isso resolvendo algebricamente. Se eu fosse resolver geometricamente, eu ia ter que ligar, né, primeiro esses pontos A, B, aqui, né, esse ponto A, aí esse ponto B, chamar isso aqui de D, depois traçar as paralelas, colocar, inclusive, sei lá, aqui alguma coisa assim, calcular esse tamanho, qual seria esse tamanho aqui? Veja bem, eu tenho aqui, eu tô aqui, ó, no ponto 12, então, de 0 a 12, esse tamanho aqui é 12, e calcular esse tamanho aqui. Eu estou aqui no ponto 8, né, 0, 8, 8 para Y, e aqui na embarcação está no 13 para Y. Então, de 8 para 13, eu andei quanto? 13 menos 8, 5. Então, esse lado aqui mede 12 e esse lado aqui mede 5. E aí, jogo no Teorema de Pitágoras. 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, 144 mais 25 dá 169. Esse 2 vai para o outro lado como raiz de 169, que dá 13, tá? Tanto faz a geométrica quanto a algébrica, é praticamente equivalente. A gente vai ver mais as vantagens da algébrica em determinadas situações, tá? Tem determinadas situações que não é vantajoso usar a algébrica, a gente vai ver, mas são poucos, e a maioria dos casos, então, é vantajoso usar a forma algébrica. E aí tem lá, eu acho, se eu não me engano, trouxe só 2 exemplinhos e não tem exercício dessa parte de distância entre 2 pontos ainda, tá? Eu quero calcular a distância entre esses 2 pontos. A primeira forma é algébrica, tá? Já deixei aqui o 2 sempre de azul, o x sempre de azul e o y sempre de laranja, para a gente lembrar que é x menos x, y menos y, igual eu fiz da outra vez, tá? E aí ficou lá, ó, 2 menos 5, 3 menos 1, 2 menos 5 dá menos 3, 3 menos 1 dá 2, menos 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4, 9 mais 4 dá 13, 13 é primo, não tem raiz exata, deixa assim. Então, a gente calculou essa distância. Se a gente fosse calcular isso geometricamente, primeiro a gente ia ter que colocar esses pontos, não é vantagem, tá vendo? Aqui já não é vantagem. Primeiro eu ia ter que desenhar o ponto 2, 3, depois desenhar o ponto 5, 1, ligar, traçar as paralelas, paralela aos eixos, né, para formar um triângulo retângulo. Aí eu ia calcular o tamanho desse, agora eu vou ter que trocar a cor da caneta para vermelha, não vai ter jeito. Calcular o tamanho desse lado, que é 5 menos 2 dá 3, o tamanho desse lado, 3 menos 1 dá 2, e aí, tendo o tamanho desses lados, esse aqui é a hipotenusa, ia ficar a hipotenusa ao quadrado, e essas variações ao quadrado, né? Variação de x é 3, variação de y é 2, 9 mais 4 dá 13, esse 2 vai para o outro lado como raiz de 13 não tem raiz, fica assim mesmo, tá? Então, quando você tem dado os pontos, né, fora do plano cartesiano, em que você não tem um plano desenhado, eu não acho vantagem desenhar um plano só para aplicar o Teorema de Pitágoras. Se o plano cartesiano já é dado, ótimo. Mas se ele não é dado, não acho vantagem nenhuma. Acho vantagem usar a fórmula, tá? Por isso que cada problema tem a sua situação. Esse caso aqui é um que eu acho desnecessário. Aqui já foi dado o gráfico, olha. Eu poderia simplesmente completar aqui, ó,
montar o meu triângulo retângulo e pá, tacar um Pitágoras aqui e resolveria isso facilmente. Acharia esse valor desse D aqui facilmente, porque esses pontos 3, menos 2 e menos 1, 4, ele já está desenhadinho aqui no meu plano, aí eu já fecho o triângulo e faço o Pitágoras. De qualquer forma, eu fiz a algébrica primeiro, tá? Então, aqui, ó, x com x, 3 e menos 1. Observe que esse menos aqui é da fórmula e esse menos 1 é o número da coordenada, tá? E esse aqui, ó, ficou... Ah, o 4 ficou negativo, mas tá positivo. Não, é porque esse menos é da fórmula. Toda vez que a coordenada tiver um menos também, bota parênteses e vai dar um conflitinho ali de sinal. Muito bem. Aqui, ó. Menos com menos deu mais. 3 mais 1 deu 4. E menos 2 menos 4 deu menos 6. 4 ao quadrado dá 16. Menos 6 ao quadrado dá 36. 16 mais 36 dá 52. 52 não dá para dividir, não tem raiz exata, mas dá para simplificar. Por 2 vai dar 26. Por 2 vai dar 13. E por 13 vai dar 1. Toda vez que você tiver um par, né, de números iguais, você separa, é o que fica fora da raiz, o que sobrou fica dentro. Então, a distância é 2 raiz de 13. Tá? Se eu fosse calcular um Pitagorasão aqui, ó, como é que eu faria? Ó? Aqui o passinho, ó, que eu te falei. Ó. 1, 3, eu dei quanto? 4. Se você fizer essa conta, é o 3 menos o menos 1. 3 menos menos 1 é 3 mais 1, que vai dar quanto? 4. Então, esse tamanho desse lado aqui é 4, tá? Esse daqui, ó, daqui para cá, eu andei 4 até 0, tá? Que minha mão não foi até lá. Eu andei 4 e daqui para cá eu andei 2. 4 mais 2 dá quanto? 6. Então, esse lado todo aqui mede 6. Se eu fosse fazer uma conta, seria o 4 menos o menos 2. Menos com menos dá mais. 4 mais 2 dá 6, tá? E aí é só fazer 4 ao quadrado, 6 ao quadrado, vai dar o valor de D. E aí, 4 ao quadrado é 16, 6 ao quadrado 36, que dá 52. Esse 2 passa para o outro lado como raiz, e raiz 52 é 2 raiz de 13. Tá? Então, quando não é dado gráfico, eu acho mais fácil usar a forma algébrica. Quando é dado gráfico, eu acho mais fácil usar a forma geométrica, basicamente. É claro que em situações mais complexas, eu prefiro a algébrica sempre. Tá ok? Então, é isso. É bem tranquilo. É só substituir e você ficar bem... se você não souber regra de sinal, lembrando que tudo em matemática depende da operação com números inteiros. Então, tem que saber regra de sinal. Se você errar o sinal dessas contas aqui, ó, menos 2, menos 4, aqui tudo bem. Ah, menos 6 ao quadrado, você vai colocar 36 sempre, eu acho. Mas se errar essas contas aqui, lascou. Então, por favor, aprenda operações com números inteiros para poder entender a distância entre dois pontos. Porque sua lacuna de aprendizagem pode estar lá em distância entre dois pontos, em operações com números inteiros, regra de sinal, que é importantíssimo. Então, às vezes, você entendeu tudo de distância entre dois pontos, mas não sabe fazer a conta. E você tem que aprender a fazer a conta porque você vai errar sempre. Ah, eu entendi tudo, mas eu não chego no resultado nunca, porque você está errando o sinal, tá? Então, toma cuidado com isso, vai aprender a regra de sinal e vai fazer isso direito, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.